Paz do Senhor, meus amados. Hoje estou aqui para falar das minhas indagações. Esse é o meu canal Falando Sério. Quero falar sobre as minhas indagações. As minhas indagações hoje é sobre o dízimo e oferta. Você sabe o que eles andam fazendo com seus dízimos e ofertas? Será que eles estão comprando carrões importados? Eu acho que não. Será que eles estão comprando fazendas com milhares de cabeças de gado, centenas de cavalos por sangue? Eu acho que não. Será que eles estão será que eles estão com ostentação de riqueza? Usando os anéis de rubim, safiras, esmeralda, usando os grossos cordões de ouro, relógio Rolex, o seu dízimo, sua oferta? Eu acho que não. Então, me diga, o que eles estão fazendo com o seu dinheiro? Com o seu dízimo? Será que eles estão ajudando aos pobres e necessitados? Será que eles estão fazendo trabalhos sociais, visitando os abrigos, as comunidades carentes? Será que eles estão ajudando os irmãozinhos da igreja mais necessitados, que muitas vezes não tem nem um feijão em casa para dar para os seus filhos, que não pode nem, às vezes, pagar uma conta de luz, comprar um bujão de gás? Será que eles estão ajudando aos pobres, aos necessitados? A Bíblia diz em Malaquias 10, 10:4, e inclusive é muito usado por eles para conscientizar os irmãos da obrigação de dar o dízimo, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Essa é a parte que eles entendem muito bem. Agora tem a segunda parte, que é para que não falte mantimento na minha casa. Isso, irmãos, eu entendo que o seu dízimo e oferta, que o nosso dízimo e oferta, ele tem a finalidade de ajudar os irmãos, ajudar os necessitados na casa de Deus, para que não falte mantimento na casa do Senhor, para que não falte mantimento para os irmãos. Aí eu pergunto a você, é isso que eles estão fazendo? Eles estão preocupados com os necessitados? A Bíblia diz que o dízimo é um mandamento com promessa. Deus diz trazer, todo o dízimo à casa do tesouro, para que não haja mantimento na minha casa. Depois fazer prova de mim. Eu fico pensando uma coisa. Jó era um homem muito abençoado por Deus. Por que Jó era tão abençoado por Deus? A riqueza de Jó era imensa.
Mas Jó era como se Jó tivesse um poço. Ele tirasse muitas águas desse poço. Diz que o poço é muito mais tirado, mas ele rende. Jó, ele ajudava muita gente, as viúvas e os órfãos, pessoas necessitadas. E quanto mais ele ajudava as pessoas, mais ele ganhava, mais ele tinha para dar. Hoje, é preciso que nós observemos o que está sendo feito com o dízimo. Precisa observar porque para ver se está dentro do contexto, está dentro dos mandamentos do Senhor. Eu vou te contar um caso. Certa vez, um cidadão ainda estava assim, pouco tempo na casa de Deus, e ele estava muito empolgado. Aí ele estava feliz porque ele tinha um dízimo para levar para a casa do Senhor. Ele estava todo feliz, não via a hora de ir para a igreja para entregar o dízimo dele. Deus seja louvado. Mas esse homem, no meio do caminho, ele se deparou com um colega, um conhecido. E ele olhou para aquele homem e ele observou o desespero que ele estava vivenciando naquele momento. Ele se aproximou daquele homem e falou assim: o que está acontecendo, rapaz? Você está tão desesperado. Ele falou assim: rapaz, eu estou numa situação difícil. Meu filho se envolveu nas drogas e criou uma dívida que ele não pode pagar. E os homens me falaram, os traficantes me falaram, que ou eu pago a dívida, ou ele mata a mim e o meu filho. É um dinheiro pouco, mas eles não vão perdoar. Eu não sei o que fazer. Aquele irmão perguntou quanto era, e ele disse a quantia certa, exata. O irmão tinha aquele dinheiro no bolso, que ele ia levar para dar o dízimo dele. E ele falou: eu não tenho, eu não posso te ajudar. E foi embora, deixando aquele irmão num tremendo desespero. Mais atrás veio a outra pessoa e perguntou para ele: rapaz, o que está acontecendo com você, rapaz? Você está transfigurado, você está esquisito. Dá para ver o seu desespero só olhar para você. Ele contou a mesma história. E essa pessoa falou: olha, eu não tenho dinheiro. O dinheiro que eu tenho aqui não é grande coisa, não é muito. Mas é dinheiro do dízimo da casa de Deus. Qual é o seu problema? Ele contou. O rapaz, a pessoa meditou e disse: eu não vou deixar que você morra nem o seu filho. Quanto é? É X. Ele viu que tinha aquele dinheiro no bolso. Ele pegou e disse: toma. Sai desse aperto. Sai da mão de Satanás. Mas ele falou assim: mas o dinheiro é do dia, não é seu. Dinheiro de Deus. Eu estou te entregando. Se amanhã você, quando você puder, você me paga. E esse dinheiro vai para a casa do Senhor da mesma forma que é hoje. Só vai atrasar um pouco. Toma, fica com esse dinheiro. Esse segundo irmão foi para a igreja feliz, porque ele teve a consciência que salvou uma vida, enquanto o outro estava tão feliz que ia entregar o dízimo na casa do Senhor, já não estava mais tão confiante, já estava com a cabeça, estava ficando atormentado. E agora, meu Deus, se matarem ele, matarem o filho dele, como é que vai ser?
Ah, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? E caminhando, chegou lá e entregou o dízimo. Pagou o dízimo na casa do Senhor. Mas ele não estava tranquilo. Agora eu deixo essa mensagem para você, meu amado. Para você, minha amada, julgar. Eu não estou julgando nada, eu estou contando um caso, simplesmente. Julgue você. Qual dos dois seria você? Qual dos dois é você? O que passou batido e não ajudou o irmão, ou aquele que ajudou o irmão e foi para a casa de Deus alegre e feliz? Medite, por favor. Consulte o teu coração. Fala com Deus e veja qual dos dois é você. Eu agradeço por você me ouvir. Agradecerei muito mais se eu souber que você meditou e chegou a uma conclusão. Não importa qual seja, mas que chegou a conclusão. Que com essa conclusão você vai conhecer você melhor. Fique na paz e que Deus lhe abençoe. Amém.